Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder. Estou de volta depois de alguns dias de férias, de descanso, para voltar com mais energia aí para a cobertura eleitoral de 2025. Um agradecimento especial a toda a equipe do Ponto Poder que continuou tocando aqui no nosso programa, na Verdinha, nas plataformas de áudio, as informações aí das últimas novidades políticas aqui do estado do Ceará. E para essa retomada, né, para minha retomada, mas para a continuidade aí dos trabalhos, hoje a gente vai falar sobre o futuro partidário do Roberto Cláudio e os impactos pré-eleitorais. Aí, ano que vem já tem eleição de novo e a gente vai falar sobre isso e falar também sobre as filiações no PSB e o futuro de Cid Gomes também para as próximas eleições. E a gente vai começar o nosso programa recebendo, claro, a editora do Ponto Poder, Jéssica Welman. Jéssica, seja bem-vinda. Olá, Wagner Mendes, bem-vindo de volta, certamente mais descansado dessas férias. Eu e Kleber Galvão aqui, no comando do som, a gente seguiu, hein? Igor Cavalcante, brilhantemente aí, organizando os trabalhos para o Ponto Poder Contexto. Então a gente espera que esse retorno agora seja com todo o gás para a gente dar conta da nossa política no Ceará, que essa não tira férias. E claro, né, sempre com o apoio aí do Kleber Galvão, nosso parceiro, nosso grande parceiro aqui no Ponto Poder Contexto. Jéssica Welman, a gente está aqui gravando o nosso programa. Hoje teve, nessa sexta-feira, né, teve um evento aí do PDT, né, com o Carlos Lupe, né, o ministro aí da Previdência, o presidente licenciado nacional do partido e com alguns membros aí do partido para discutir esse desembarque, né, de alguns deputados estaduais, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas desse novo momento do PDT e também falando sobre o Roberto Cláudio, né, que segue no PDT, mas a gente já comentou em outras oportunidades o convite, né, público do capitão Wagner para que o ex-prefeito se filie à União Brasil, pensando já nessa nova conjuntura da oposição no Ceará, nessa reestruturação desse grupo opositor. Mas o Carlos Lupe deu declarações dizendo que, embora, né, continue reprovando aí a postura do Roberto Cláudio nas eleições do ano passado, na disputa do segundo turno, quando o ex-prefeito declarou apoio e trabalhou, né, na campanha do André Fernandes, do PL. Ele continuou reprovando essa postura, mas disse que defende um diálogo com o Roberto Cláudio para que ele se mantenha no partido, inclusive na presidência municipal do PDT de Fortaleza. Diz que ele é um grande quadro, o melhor prefeito que Fortaleza já teve, e que defende essa aproximação, né, esse resgate com o ex-prefeito. Como é que você avalia, né, Jéssica, essa fala do Carlos Lupe e essa possibilidade de continuidade do Roberto Cláudio no PDT? Muitas partes, hein, Wagner? Vamos lá organizar essa história do PDT, porque, gente, é um 2022 que não acaba. Esse já vai ser o quê? A gente vai pra quarta temporada do PDT? Porque, vamos lembrar, começou lá em 2022, quando teve o racha de PT e PDT. O PDT tinha 4 pré-candidatos ao governo do estado, entre eles a ex-governadora Isolda Sela, o ex-prefeito Roberto Cláudio, foram os principais protagonistas de toda a disputa. O partido escolheu Roberto Cláudio, gerou aí a cisão com o PT, que decidiu lançar a candidatura própria. É o mano eleito primeiro turno. PDT meio perdido, se era o que era oposição, era base. E aí a gente sai de 22, vai para 2023, seguindo essa toada. Tá, e o partido tá onde? Nesse 2023, a gente teve um ano muito animado dentro do PDT também, com a disputa pela presidência, Cid Gomes tentando aí garantir o PDT na base do governo Elmano, Roberto Cláudio com Ciro puxando de outro lado para deixar o PDT em Fortaleza na oposição. O que aconteceu? Saída de Cid Gomes, arrastou prefeitos, articulou a saída de deputados estaduais e trouxe aí para 2024 outro ano muito desafiador para o partido. Então vamos lá,
Terceira temporada, eleição municipal de 2024. PDT, que era o líder de prefeitura com mais de 60, elegeu só 5 prefeitos. Teve uma derrota histórica em Fortaleza, com o atual prefeito, na época, José Sarto, não conseguindo passar para o segundo turno. E aí, 2024 começa com a saída oficial dos deputados estaduais e um partido que 2025, ainda... no caso, 2025, né? Já é nosso ano. E com a pergunta principal que ainda não foi respondida, que é essa: onde que está o PDT? E o partido ainda não conseguiu resolver esse problema. E é nesse problema que estão esses pontos, Wagner, que você trouxe agora para a gente iniciar a nossa conversa, né? Que é, inclusive, como fica o Roberto Cláudio, que é o principal fiador dessa teoria de não apoiar o governo. A gente poderia dizer que é o Ciro, poderia também, mas, gente, o Ciro tá sumido. O homem não quer tomar partido, não quer assumir protagonismo partidário. A gente não sabe se talvez pro próximo ano, como tem disputa nacional de novo, talvez ele apareça, mas a preço de agora, quem tem comido a bronca é o Roberto Cláudio, que se posicionou na eleição de 2024, é quem tá articulando aí com a oposição aqui, tem mesmo colocado, né, a cara no sol, como a gente fala. E aí, Wagner, a gente vai ter esses, né, aí chegando agora mesmo em 2025, com esse cenário todo desenrolando, segue sendo incógnita como que o PDT vai resolver esse problema. Porque, enquanto a gente conversa aqui, inclusive, gravando o nosso episódio dessa semana, o partido ainda está reunido, desde de manhã, e com a chegada do Roberto Cláudio, né? A gente recebeu a informação de que ele chegou na reunião depois, porque logo pela manhã, quando começou, ele não estava. E como é que o presidente do PDT Fortaleza não está numa reunião que tem o presidente nacional interino, o André Figueiredo, e o presidente nacional atualmente licenciado, Carlos Lupe? Tem situações muito, muito estranhas nesse rumo que o PDT tenta tomar. E aí você citou as falas do Carlos Lupe, né, em relação ao Roberto Cláudio. O Carlos Lupe, que ele tenta não acirrar. Ele fala que o Roberto Cláudio errou na decisão de 2024 para apoiar a candidatura de André Fernandes, mas faz elogios, diz que é um homem, para ele foi o melhor prefeito de Fortaleza, que é o cara com maior empatia na política, que o cara é onde chega, se dá bem com todo mundo. Mas e aí? Para além desses elogios e dessa relação, pragmaticamente, como que fica? O Carlos Lupe, ele fala que é inegociável o posicionamento partidário, a identidade ideológica do PDT. Ele fala que não tem hipótese de o partido ir para a direita. Mas a gente teve, há 2 dias dessa fala do Carlos Lupe, um encontro do Roberto Cláudio. A gente tem a foto do Roberto Cláudio do lado do Capitão Wagner, do União Brasil, do lado dos deputados estaduais do PL. Então, assim, o PDT vai seguir nessa toada de trazer, assim, provavelmente muitas reviravoltas ainda nesse ano, nesse processo de estruturação, que agora é essa decisão com o Roberto Cláudio e essa perspectiva da perda dos deputados federais também, né? Tem muitos capítulos aí para essa temporada desse ano. A gente tem inclusive o áudio do Lupe, né, falando sobre essa situação do Roberto Cláudio dentro do PDT. Vamos ouvir. Quando a gente viu o Roberto Cláudio tomar posição, você deve ter isso no arquivo, eu dei uma posição, o presidente do partido, que é o André Figueiredo, também deu uma posição. Deu ali um curto-circuito entre nós. Olha, tem muito apreço pelo Roberto. Eu acho que ele fez, na minha opinião, é o meu direito democrático ter essa opinião. Acho que ele errou nesse posicionamento, mas ele é um quadro partidário. Para mim, foi o melhor prefeito da história de Fortaleza. Continuo tendo essa opinião dele. Acho um dos homens mais que empatia tem na política pública. Eu conheço poucos políticos que têm a empatia que o Roberto tem. Ele chega, se agrada, é simpático, agradável. Acho que ele tomou uma posição errada naquele momento, mas ninguém está condenado aqui, nós não somos um tribunal de inquisição, né? Não vamos condenar, a pessoa está condenada para sempre, não existe isso. Nós continuamos conversando, ele continua na presidência municipal do partido aqui de Fortaleza, o André tem um excelente diálogo com ele,
E nós vamos trabalhar para ter um futuro conjunto, para manter o Roberto. Eu acho ele hoje uma liderança imprescindível para o crescimento do PDT. Pois é, e aí, Jéssica, é difícil a gente pensar em caminhos juntos aí, né, do PDT e do Roberto Cláudio, na medida em que o partido ele se encaminha, né, para um alinhamento, né, político, partidário até, com o grupo que governa o Estado, que governa Fortaleza. Dos 6 dos 8 vereadores eleitos em Fortaleza já estão na base do prefeito Evandro Leitão, que é do PT, né? Na medida em que o ministro Carlos Lupe vem na Fortaleza e faz fotos junto com André Figueiredo, com o prefeito de Fortaleza, com o governador do estado, isso mostra uma inclinação, né, um alinhamento, por vezes administrativo, mas que acaba se aproximando do âmbito político com esse grupo que o PDT fazia oposição, né, até a última eleição aqui em Fortaleza. Então, na medida em que há essa inclinação, né, do partido com esse grupo que está no poder aqui no estado do Ceará, e o Roberto Cláudio reforça esse discurso opositor nas redes sociais, em eventos públicos, né, com esse movimento aí da direita, você vê aí que há uma dificuldade de acreditar nessa continuidade do Roberto Cláudio entre os quadros pedetistas, né, porque se há um caminhamento de um lado e há uma postura completamente oposta de outro, do Roberto Cláudio, há uma dificuldade de pensar que esse namoro ele vai se manter e seguir para a disputa eleitoral de 2026. Então, como você falou, Jéssica, nessa semana, sobre esse encontro, né, do Capitão Wagner, do Roberto Cláudio e esse grupo, vamos dizer assim, da nova oposição, né, na Assembleia Legislativa, mostra que o Roberto Cláudio, de fato, segue em uma outra toada em relação ao que a direção, né, nacional do PDT transmite nas entrevistas e nos eventos públicos, né? Totalmente. A fala do Roberto Cláudio nessa semana, lá nesse encontro com a oposição na Assembleia Legislativa, que inclusive, assim, ele que apareceu lá com o Capitão Wagner e tudo, dizendo que nessa primeira rodada era uma visita, porque a reunião mesmo mais formal que eles devem fazer com a oposição está prevista agora para essa semana. E o discurso dele era no sentido de dizer, olha, a gente está aqui nesse momento, unidos, assim, para construir um projeto de esperança. Para eles, o discurso era de que não é um momento de colocar nomes, de ninguém ter vaidade com nada de nomes. E ele fala sobre formar uma frente única. Ele tá no discurso de que tá ali junto com essa oposição hoje no Ceará. Mesmo que essa oposição tenha adversários de primeira hora do PDT nacionalmente, como é o caso do PL. Então, é completamente desalinhado o discurso do Roberto Cláudio para o discurso do Carlos Lupe. Inclusive, o próprio Lupe fala dessa questão, a Jéssica já tinha comentado um pouquinho na fala dela sobre esse assunto, do partido não se aliar à direita em situação alguma, né? Ele tem esse áudio do Carlos Lupe falando, vamos ouvir. Para a direita não há hipótese desse partido ir. Nós jamais, PDT, apoiará o candidato à direita, quer seja no Ceará, quer seja em qualquer unidade da federação. Porque significa a luta pela democracia, isso significa a manutenção da nossa história modesta, uma biografia modesta que sempre teve um lado. Jamais estaremos do lado, eu costumo repetir uma frase que o Brizola me falou, o torturado jamais fica ao lado do torturador. Quem sofreu como nós sofremos o revés de uma ditadura, do regime de arbítrio, do autoritarismo, de prisão, de cassação, de exílio, jamais poderá estar ao lado dos herdeiros desse pensamento. Então, com a direita, nós não iremos. Ponto. Poder nos apoiar, aí é outra discussão. Eu lembro também do episódio que dizia assim, piloto do caminhão tem que ser nós. Na boleia, pode vir quem quiser para ajudar a empurrar o carro. Olha, enquanto o presidente licenciado do partido, né, fala que não haverá possibilidade alguma de aliança com a direita, nesse evento lá na Assembleia Legislativa, a gente tem um áudio, inclusive, do Roberto Cláudio falando na possibilidade
de uma aliança com o Capitão Wagner, né? Um grande ex-opositor aí dele, né? Disputou aí as últimas eleições contra, e ele admite essa possibilidade, né? A gente não vai falar de nomes agora, mas ele admite que esse grupo ele possa estar unido. Vamos ouvir esse trecho. A gente está exatamente exercendo isso, não falar de nome, se desprender de projeto pessoal, porque a gente está numa última fase anterior, que é construir uma união em torno de um projeto de esperança, é transformar frustração, decepção em um projeto que ilumine esperança para o povo e que ao longo dessa discussão os nomes surjam, mas sim é nossa intenção construir com as forças que fazem oposição ao governo uma frente única. E mais importante do que os nomes que a compõem é a luz que ela vai abrir de esperança, de oportunidade para a economia, para quem quer empreender, um projeto sério de Estado para a criminalidade, para a violência, tá certo? Se há algo que de fato possa voltar a fazer com que a educação do Ceará avance, o ensino médio do Ceará não só parou, como regrediu em algumas dimensões da avaliação. Então a gente precisa fazer com que o Ceará respire novos ares. E é nossa responsabilidade das oposições que pensam muitas vezes diferente, que têm muitas vezes ideias nacionais distintas, aqui no estado do Ceará, que é nosso ambiente de amor, de entrega e de militância, apresentar um projeto alternativo. E aí você vê, né, Jéssica, já foi curioso ver uma fotografia do Capitão Wagner e do Roberto Cláudio juntos no segundo turno, pela campanha ali do André Fernandes, algo que nós já ouvíamos nos bastidores, né? A gente já ouvia essa movimentação de conversas entre eles aí nos bastidores, de possíveis compromissos de segundo turno, né? Ao lado com a união aí de Sarto e Capitão Wagner, em cenários aí prováveis que se colocava, mas já foi ali uma novidade na política cearense essa fotografia deles juntos no segundo turno, né? Será que poderemos ter aí uma nova fotografia, ambos candidatos em chapas ali já para a eleição do ano que vem, Jéssica Wellman? Rapaz, inclusive, essa fala que a gente ouviu do Roberto Cláudio, a pergunta é essa. E era uma coletiva de imprensa lá na Assembleia Legislativa, gente, não tá aí o trecho, mas pouco antes de Roberto Cláudio começar a falar, ele até quase não começa, porque todo mundo riu. Então você escuta altas risadas de todo mundo quando é levantada essa hipótese de um Roberto Cláudio com o Capitão Wagner. Olha, considerando a reta final da eleição de 2024, o pós, que foi de falas de um para o outro, reforçando essa parceria, nós conversamos com o Capitão Wagner e com o Roberto Cláudio na live do Ponto Poder logo após as eleições. Os movimentos que eles têm feito têm sido nesse sentido. Então, acho pouco provável que haja algum movimento que desconstrua esse projeto, que eles viram que tem um potencial, porque dentro dessa oposição há rusgas ainda a serem decididas também. A própria questão se o PL vai estar com eles é hoje uma incógnita. O André Fernandes, depois da eleição, apesar de apontado aí como principal nome da oposição agora, mas ele não parece ter abraçado esse protagonismo pós-eleição, sumiu dessa postura, apareceu muito pontualmente e ninguém sabe se ele vai apoiar mesmo assim. Roberto Cláudio e Capitão Wagner apoiaram ele, mas eles não têm nenhuma garantia desse retorno de apoio. E não me parece que eles vão querer, depois do momento de terem se unidos, quererem ficar isolados de novo. Porque esse isolamento não foi bom para nenhum até agora. Então acho que tem muita chance. Agora vem esse ponto. E o Roberto Cláudio vai ficar no PDT? Inclusive eu falei logo antes, quando a gente começou a nossa conversa, sobre a reunião ainda estar se prolongando no PDT. Eu só queria fazer um ajuste, que essa reunião se prolongando não é a da sede do PDT. Pareceu que estava nesse sentido, mas o Roberto Cláudio, do que a gente apurou nos bastidores, tem uma reunião separado, em outro canto. Ele até fugiu, de certa forma, da imprensa, porque estava toda a imprensa lá esperando essa coletiva do Carlos Lupe, né? E ele não estava, não se sabe onde é que está acontecendo esse encontro, só se sabe que aqui, enquanto a gente conversa, né, esse encontro deve estar acontecendo. Então, há ainda muitos pontos, tem alguns movimentos que devem acontecer ainda para consolidar isso. Eu acho que a própria postura nacional do Ciro Gomes, né, que também é realmente aí uma grande incógnita nessa história toda, e é um padrinho do Roberto Cláudio, uma pessoa que ele segue
né, em todas essas mudanças ficou muito claro que a lealdade dele é muito ao Ciro. Então, hoje, a preço de hoje, eu acho muito mais provável um afastamento do Roberto Cláudio desse cenário, desse grupo do PDT, apesar de ele ter alguns aliados lá ainda, inclusive entre os deputados estaduais, mas acho mais provável ele sair do que ele se afastar dessa relação com o Capitão Wagner. E falando também da questão do Ciro, né, é impensável que o Ciro ele vá fazer esse mesmo movimento da cúpula do PDT aqui no estado do Ceará, que é se aproximar do PT, né? Isso é impensável, né, da parte dele. Então, parece que é um novo PDT menor, né, mais enxuto, mas esse PDT menor e mais enxuto, ele continua rachado, né? Você ainda consegue ver uma divisão entre os que restaram. Então é por isso que vamos dizer assim, a fé da continuidade do Roberto Cláudio no partido, essa daí está cada vez mais frágil. Jéssica Welma e todo mundo aqui que nos acompanha, vamos fazer um intervalo. Na volta a gente vai falar justamente desse desembarque dessas lideranças do PDT, deputados estaduais, que você acompanhou aí no Diário do Nordeste, lá no Ponto Poder, esse desembarque desses parlamentares do PDT para o PSB de Cid Gomes. Então, na volta a gente comenta sobre isso. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Seguimos aqui com a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma. Jéssica, tiveram novas filiações na semana passada, desse desembarque aí de parlamentares do PDT para o PSB. A gente tem alguns nomes aqui para citar. Os deputados estaduais Romeu Aldigueri, Salmito Filho, Guilherme Landim, Sérgio Aguiar, Jeová Mota, Osmar Baquite, que está licenciado, Alia Gomes também licenciada, o Marcos Sobreira, Marta Gonçalves, Antônio Granja, Guilherme Bismarck e Tim Gomes. Uma quantidade ali de deputados estaduais, Jéssica, que acaba transformando o PSB na maior bancada da Assembleia, enquanto não tinha ninguém, né? O PSB não tinha nomes ali na Assembleia e chega agora como a maior bancada, para ver como é que a força de articulação também do Cid Gomes acaba também fazendo mudanças ali, pendendo aí as balanças para um lado ou para outro. Ele que sabe fazer essas costuras muito bem nos bastidores e de fato muda, né, a conjectura política e a força dos partidos nesse jogo aí para o ano que vem. Com certeza, Cid Gomes segue vivíssimo aí na articulação, inclusive o evento do PSB na semana passada para filiar esses novos nomes foi naquele estilo Cid Gomes, lotação, auditório tendo que ser fechado, gente ficando do lado de fora, aquele alvoroço, gente do céu, eventos bem à la Cid Gomes, que é desde sempre assim, desde sempre. Ainda bem que ele não passou mal, né, dessa vez. Ah, mas agora ele tá mais cuidadoso, isso aí ficou pra trás, foi lá em 2014 mesmo, a síndrome lá, vasovagal, né, do Cid, que ele não pode, mas ele sabe que não pode ficar suando em meio de muita gente, porque é perigoso, mas ele toma os cuidados. E, pois veio aí, oficialmente, já essa articulação começou ainda em 2023, com a saída do Cid, o Cid como senador não sofre nenhuma punição em mudar de partido, mas o caso dos parlamentares da Assembleia, de Câmara Federal, aí já é outra história. Então, o processo na Justiça, eles tinham conseguido essa vitória, já fechada no ano passado, mas esperaram aí essa virada, e o PSB tem a maior bancada, e tem também agora a presidência da Assembleia, porque o Romeu Aldigueri, apesar de ser aí um nome muito próximo do PT, era um nome que eu achava que ia acabar se filiando ao PT. O Aldigueri, que em 2022 fez uma campanha já nas cores vermelhas, mesmo ainda estando no PDT, mas a comunicação nas redes sociais era bem vermelha. Estava esses dias na festa de aniversário do PT, ao lado do governador e tudo. Então acho que tem ali
um espírito talvez que pudesse tê-lo levado a se filiar ao PT, mas firmou-se nessa articulação com o PSB, com o Cid, então fica aí a presidência da Assembleia, a presidência da Câmara também com o Léo Couto, e de novo aos tempos de glória do PSB aqui no Ceará, o partido já tinha vivido isso na primeira rodada do Cid, filiado, agora também aí há pouco mais, né, não chega a ser 2 anos, menos de 2 anos da próxima eleição, da mesma forma como foi com os prefeitos, já fica aquele desafio, né? Vai levar no meio do mandato é uma coisa, agora reeleger e fazer maior bancada, a gente vai ver esse teste daqui a pouco. E aí nesse evento, Jéssica, de filiação, o Cid deu uma declaração dizendo que não quer ser candidato a nada em 2026. Não é a primeira vez que ele fala isso, né? Não é a primeira declaração. Ele que encerra o mandato de senador agora. Então, para renovar, ele teria que ser candidato novamente, né, em 2026. O Camilo Santana, né, o ministro Camilo Santana já declarou na crise ali que teve ali com o governador, entre o governador e o senador Cid, nessa crise que a gente acompanhou, o Camilo já disse, não, o Cid é o meu candidato, né, o Cid é meu candidato aí para 2026, é o meu senador, mas ele disse que não quer não. Vamos ouvir esse trecho dessa entrevista aqui. Aliás, isso que ele fala é no discurso que ele faz para os filiados. Vamos ouvir. E eu quero estar ao lado desse partido como militante, não tenho nenhuma pretensão, juro, as pessoas não acreditam. Cid, o que é que você quer ser? Eu não quero ser nada, eu já fui muito mais, do que pedir a Deus. O que eu quero, sabe o que é que eu quero? Que o meu partido no Brasil, que eu posso contribuir pouco, mas no Ceará seja um partido grande, um partido de bons quadros, um partido que possa oferecer alternativas ao povo cearense. É claro que a gente sabe, né, Jéssica, como o Cid gosta de bastidor. Ele é um exímio, né, articulador de bastidores, a gente conversar com liderança, de organizar chapa, né, ele gosta muito disso de fato. Mas será mesmo que ele não quer ser candidato a nada? Será mesmo que ele quer abandonar aí essa vaga de senador, uma vaga tão importante? Olha, não vou dizer que desacredito 100%, mas também não acredito, assim, que ele tá nesse desprendimento todo, não, e tem alguns pontos pra isso. Não é de hoje que o Cid fala nessa história de que não quer ser nada. Nós já vimos ele abrir mão de algumas estratégias e ser muito articulista mesmo nesse cenário. Vale a gente lembrar que quando ele era governador, já no final do segundo mandato, ele podia ter saído direto para concorrer ao Senado, como fez o Camilo Santana, mas ele não fez isso. Inclusive, pensando aí na estratégia de sucessão, de quem assumir o governo, se ele saísse, ele segurou, esperou passar mais tempo, esperou novas eleições aí para poder ir para o Senado. Então, assim, quando ele fala desse desprendimento, eu acredito que tem um fator muito mais de estratégia do grupo mesmo, que eu acho que isso aí ele é bem firme nesse aspecto. Mas ele vai ponderar mesmo o cálculo para saber se vale a pena. Porque tem uma coisa que, mesmo o Cid consolidado articulista da política aqui, não é? Ter um cargo é muito importante para a figura de liderança. Eu lembro demais de a gente entrevistando o Roberto Cláudio, ele falando sobre isso também. Sobre a pretensão de voltar a disputar um cargo. E de como é fundamental também que você ocupe ali uma vaga, porque, né, ele coloca em outro patamar na mesa de negociação. E eu acho que isso é simbólico também para os seus liderados. E eu tenho certeza que o Cid sabe disso. Agora também não me estranha que a essa altura também já bata um cansaço, o Cid que tá aí todo focado com a agricultura, com seus projetos pessoais. Tem a hortinha dele, né? Ou uma hortona, viu? Pelo que a serra. gente tem sabido e pelo que ele tem falado eventualmente aí em raras entrevistas, ele tá com muitos projetos, vai abrir posto de gasolina, loja de queijo, um bar, é uma lista imensa. Então, eu acho que tem uma parte dele que talvez esteja realmente um pouco cansado disso, mas eu acho que o Cid tem uma lealdade com essa coisa de grupo, que para ele abrir mão de alguma coisa, ele não vai se priorizar. E né, nesse ponto, realmente, eu acredito que tem um peso, sabe? Mas vamos ver. Não dá para confiar muito nessa história de que, por agora, de que não vai ter Cid candidato, não, porque eu não acredito muito nessa tese, não. Às vezes nem os aliados deixam, né? Você vai, não tem o que fazer. É o que a gente tem visto. No próprio evento do PSB, o Elmano chegou por lá e
já foi com essa conversa, assim, também, de não, Cid, né? Acho que aí não tem muito que a gente esteja acreditando aí nessa história de que o Cid não vai ser candidato a nada. E falando nessa vaga aí de Senado, o Cid ainda nesse discurso aos aliados, já pegou ali no braço do Júnior Mano, um deputado federal, e disse que se o PSB tiver uma vaga para candidato ao Senado no ano que vem, o candidato dele é o Júnior Mano. E aí o Júnior Mano que tem se envolvido em algumas polêmicas aí, né, de investigações de emendas e tudo, o nome dele acabou subindo aí nas matérias aí nacionalmente falando, mas ele traz, né, chega a defender o Júnior Mano em algumas situações e coloca o nome dele ali como um provável senador, né, um provável candidato desse grupo, né, ao Senado. Será, Jéssica, a gente sabe da força do Cid, ele mostrou novamente essa força com esse grupo de filiações de deputados, né, mais na frente deve ter as filiações dos deputados federais também, já teve de prefeitos aí, né, na última eleição, a gente sabe que ele tem muita força, mas será que ele consegue de fato, né, catapultar o nome do Júnior Mano aí para essa vaga de Senado? Será que isso se consolida? Eu sei que você não tem bola de cristal não, mas o que é que você acha que pode acontecer? Muitas coisas ainda podem acontecer, mas vamos lá para alguns pontos dessas possibilidades. O primeiro, realmente, essa fala do Cid de colocar o Júnior Mano, de repente, para uma vaga que a gente sabe que está muito disputada. Essas duas vagas do Senado de 2026 já tá um burburinho tão grande. É tanto nome já chegando nessa lista, assim, os que a gente mais fala já de sempre, né? A própria reeleição do Cid, a possibilidade, Chiquinho Feitosa, presidente do Republicano, José Guimarães, deputado federal do PT, líder do governo na Câmara dos Deputados. Tem esses nomes, assim, já conhecidos de mais tempo, tem a própria estratégia da oposição, de como vai ser com isso. E, de repente, vem aí o Cid colocando no meio dessa roda o nome de um deputado federal que está no segundo mandato. Foi aí um dos mais votados na última eleição. Tem a esposa prefeita de Nova Russas, a Jordana Mano. Tem crescido nessa articulação de prefeitos naquela região. Aliado também, assim, de primeira hora do Acilon Gonçalves, que é ex-prefeito, foi presidente do PL aqui no Ceará. Muito conhecido articulista também, próximo do Cid há muito tempo. E, de repente, o Júnior Mano alçado para esse cenário. Tem uma parte, claro, de o nome ser colocado sob os holofotes e num período em que ele está sendo investigado também, né, numa investigação que a Polícia Federal tem feito sobre possível desvio de emendas parlamentares, então período de crise para o nome dele, e vem esse, que não deixa de ser um elogio do Cid, que ele agradeceu, inclusive, se disse lisonjeado sobre isso. Agora, Wagner, tem uma coisa que eu acho que é muito certa. Quem vai para o palco primeiro fica à mercê dos ataques com muito mais intensidade. Então, não sei se é vantagem, não. Sabe, você ter o seu nome colocado assim, mesmo que seja pelo Cid. Se você vê nos últimos anos, Jéssica, quando o Cid ele estava mais à frente nessa questão de escolher candidato, a sucessão dele ou a prefeitura de Fortaleza, esses nomes eles saíam ali aos 47 do segundo tempo, né? Ele fazia questão de arrastar essa decisão ali até para os finalmente, justamente por conta disso que você falou. Né? Para que aquele nome ele não seja, né, criticado e massacrado antes do tempo. Né? Não é nem do feitio do Cid. Isso de jogar o nome por conta própria. No dia ele fez, não sei se ficou falando vários outros nomes, nome para deputado federal, nome para não sei o quê, foi até governo 2030. Mas essa estratégia de colocar o nome do Júnior Mano, ela não me parece positiva para o Júnior Mano, se pensar aí nas próprias pretensões dele. Talvez vai dar uma visibilidade, se for concorrer a deputado federal, vai aumentando essa visibilidade, mas para o Senado, tem muita coisa para rolar aí ainda, e quem vai para o front tá sob mira. Tem essa fala aí do Cid, né? Vamos ouvir. O Júnior Mano já é deputado federal, é o primeiro que ingressa como deputado federal no PSB do Ceará. Obrigado, Júnior, pela sua confiança. E eu digo de público o seguinte:
Se o PSB tiver uma vaga para o Senado, olha o que é que eu estou dizendo, não estou colocando responsabilidade de ninguém, só na minha responsabilidade. Se o PSB tiver uma vaga na composição de uma chapa majoritária lá para frente, o meu candidato é o Júnior Mano a senador. Então, tá aí a fala do Cid, né? Já colocando ali o deputado federal nos holofotes. Mas e aí, Jéssica, teve depois desse discurso aí que ele fez para os socialistas, né? Os filiados aí no PSB, ele deu uma entrevista na imprensa falando sobre, ao mesmo tempo em que ele fala no discurso de que ele não quer ser nada, não quero ser nada não. Já quando ele começou a responder a jornalistas, ele disse, olha, eu não descarto nada não, né? Inclusive a ser candidato a deputado federal, pensando ali, entre aspas, para o bem do partido, né? Para ajudar o partido, nessa perspectiva de ser um grande puxador de votos, né? A expectativa seria essa, se for para ajudar o partido, ele disse que se coloca à disposição. E eu lembrei, naturalmente, do irmão dele, do Ciro Gomes, que fez esse desafio, né, vamos dizer assim, em 2006, como candidato a deputado federal, e foi eleito ali com mais de 600 mil votos, de fato sendo um grande puxador de voto para a legenda do partido. Jéssica, será que ele repete ali o feito do irmão? Seria bem engraçado aí, né, 2 décadas depois o Cid fazer uma dessas, ainda que, olha, não acho que o Cid tenha nenhum saco para lidar com a Câmara dos Deputados. Todos aqueles mais de 500 parlamentares, todas aquelas articulações e tudo. Se ele fala isso, certamente é na ideia dele de não descartar nada, no sentido, não vou nem deixar que meus adversários saibam para onde que eu posso ir, porque eu posso estar em qualquer lugar. É uma coisa meio Cid onipresente. E também acho que até para fortalecer essa coisa dessa atração dos nomes, né? Vale lembrar que a gente ainda vai passar pela janela partidária no próximo ano. A gente estava falando antes do PDT, dessa reunião hoje aqui em Fortaleza, nessa sexta-feira aqui em que a gente está gravando o nosso episódio, e a própria fala na hora na coletiva com o André Figueiredo e com o Carlos Lupe, foram apontados alguns nomes como que deve ser essa mudança aqui no Ceará, mas uma coisa que me chamou a atenção, assim, que o André Figueiredo falou, foi que para ele, assim, o partido está cada vez mais fortalecido a nível nacional e dizendo que esse período de alta aí vai se consolidar na janela partidária. Então, André Figueiredo está querendo colocar para jogo de que tem estratégia, de que tem nome para atrair para dentro desse partido e não estão dando como perdida toda a bancada dos deputados federais aqui do Ceará. A expectativa, né, segundo eles, é de que fica o Mauro Filho, de que talvez o Idilvan Alencar, é o nome que aí é uma incógnita, mas já sabem que podem perder nomes como Roberto Monteiro e o Eduardo Bismarck, que é o nome que é cotado aí talvez para ir para o Podemos, né, que é o partido ao qual o pai dele, o Bismarck Maia, está afiliado também. E assim, quando chegar essa janela, o PSB, tanto em relação aos estaduais como aos federais, pode sofrer movimentos, pode não ganhar tanto quanto acha que vai ganhar. E é aí onde a conversa fica séria para esse plano de realmente ter um partido fortalecido. Porque o que garante estrutura eleitoral, de recurso partidário, né, e tempo de rádio e TV na época da eleição, é a cota de deputados federais. Então o Cid sabe que o PSB, para se consolidar para as disputas que virão, precisa ter essa bancada. E depois da janela a gente vai saber realmente que nomes vão estar ali realmente disponíveis para entrarem nessa disputa. São sondados outros nomes por aqui a disputarem federal, como o próprio presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, o ex-prefeito de Sobral, o irmão do Cid e do Ciro, né, o Ivo Gomes. Tem o ex-presidente do PSB Ceará, o Denis Bezerra, que fez um bom montante de votos, mas o partido não conseguiu elegê-lo nas últimas eleições. Então, há muita coisa a acontecer em relação aos deputados federais, e eu acho que isso aí tá na conta do Cid, para não descartar nada. E a gente sabe naturalmente que o Cid vai atuar nesses bastidores para montar essas chapas, porque é o que ele gosta de fazer, e quando ele está organizando o partido, né, trabalhando, aonde ele chegou, funcionou. Né? Onde ele chegou, ele levou as pessoas, ele conseguiu
no próprio PSB, né? Em outro momento, naquele primeiro momento em que ele chegou ao PSB para ser candidato, em 2006, ser candidato a governador. Foi quando o partido cresceu, depois ele acabou deixando e o partido reduziu novamente, agora eles retomam. Então, certamente, a gente não sabe o que é que vai acontecer no ano que vem, mas é claro que a gente vai estar acompanhando e sabendo que o Cid ele vai cuidar da montagem dessas chapas, né? Nessa própria reunião, como você falou, Jéssica, ele já começou a lembrar, olha, fulano aqui vai ser candidato a federal, Beltrano aqui vai ser candidato a estadual, né? Fulano de tal está estudando ser candidato. Então, assim, ele tem um mapa do estado do Ceará e falando até na quantidade de votos. Cada um, fulano ali tem pelo menos 180 mil votos. Todo conhecido por ter aí na ponta do lápis, né, esses números. E uma coisa importante que ele falou também, Wagner, nesse evento, ele, assim, sinalização dele em relação a essa união do grupo partidário e o Almano reforçando isso, o governador, né, que esteve lá falando reconhecendo que houve disputas que foram pontuais nas cidades, PT disputou contra o PSB e, assim, outros partidos dessa base, mas que para 2026 isso tem que ficar claro, né, no pensamento deles, de que é essa união contra esse grupo de oposição para eles, que é aí essa direita maior, né, em torno de Bolsonaro e tudo. E foi uma sinalização importante essa chegada do Elmano lá, porque a gente teve ruídos aí sobre essa parceria Cid e Elmano no final do ano, então teve essa simbologia também nesse evento, dizer, não, Cid, tá aqui todo mundo junto, né? Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Jéssica Welma, muito obrigado aí pela participação de hoje. Semana que vem tem mais, com mais novidades. Sempre uma alegria, eu que agradeço. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o plano diretor de Fortaleza e mudanças no PSDB do Ceará. Voltamos já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora o repórter do Ponto Poder, Igor Cavalcante. Seja bem-vindo, Igor. Olá, Wagner, Kleber também aqui está nos acompanhando. Um prazer estar de volta agora do outro lado aqui como convidado, né? Um prazer estar aqui conversando e com vocês temos muitos assuntos hoje, né? Pois é, Igor, vamos falar aqui sobre o Léo Couto, né? Que é um presidente aí da Câmara Municipal de Fortaleza, acabou de assumir agora no início do ano, e aí ele anunciou nessa semana a composição, né, de uma comissão especial do plano diretor e do Conselho de Ética da Câmara de Fortaleza. Essa questão do plano diretor é uma questão que já se arrasta já tem algum tempo, que já era preciso ter sido resolvido já há muito tempo, né, por parte da Prefeitura de Fortaleza, de ter enviado esse projeto para a Câmara Municipal e de já ter aprovação. É um assunto que vem sendo discutido há muito tempo e que não foi pautado e nem até as discussões também foram um pouco lentas, né? Mas conta pra gente essa composição e essa comissão é anunciada pelo presidente da Câmara. Wagner, eu diria que esse é um assunto urgente até, mas como as gestões, né, aqui no Brasil como um todo tem uma certa resistência, essa questão de planejamento, de organização urbana, acaba que isso fica sendo postergado e aqui em Fortaleza não é diferente, né? Então esse planejamento era para ter sido feito ali em 2019, né? Esses planos diretores, eles costumam ser feitos ali, ter uma certa validade, digamos assim, a cada 10 anos, isso já é um prazo bem extenso, a gente considerando o avanço, né, a velocidade com que a tecnologia, com que o tamanho dos prédios, essa questão de engenharia avança. Então, de 10 em 10 anos já é um tempo extenso. E no caso aqui de Fortaleza, esse prazo foi ainda mais dilatado, porque desde a gestão do Roberto Cláudio, que há essa expectativa, essa promessa de que esse plano, esse redesenho urbano aqui de Fortaleza fosse definido. Então, esse plano diretor,
ele compreende tudo ali do desenho, né, da cidade. Então, mesmo áreas verdes, quais áreas devem ser preservadas, o nível de preservação, de cuidado dessas áreas, se ninguém pode nem tocar, se pode preservar ali uma área ambiental, se pode liberar para construção, a questão do tamanho dos prédios, que é um debate muito urgente, né, e está bem atrasado aqui em Fortaleza. A gente tem essas discussões sobre os super prédios ali da Beira-Mar. Então, o Léo Couto, agora que assumiu, a gente teve a gestão do Sarto, que ficou adiando essa questão do plano diretor, sob desculpa, né, dessa questão da pandemia, de todas essas urgências, e aí o Evandro Leitão veio já trazendo, prometendo resolver esse problema. O Léo Couto, também presidente da Câmara, trouxe essa proposta. Então a gente tem aí logo no começo da gestão, das duas gestões, né, essa possibilidade. Então ele instalou essa comissão, ela inclui os vereadores Benigno Júnior do Republicanos, Luciano Girão do PDT, Emanuel Acrísio do Avante, Irmão Léo do Progressistas, Adriana Jerônimo do PSOL, Bruno Mesquita, líder aí do governo do PSD, Soldado Noélio do União Brasil, Paulo Martins do PDT e do PT, a Mari Lacerda. Então tem essa composição, as discussões aí devem ser demoradas e precisam que sejam demoradas, né, porque isso é um assunto muito delicado, mas pelo menos o pontapé inicial foi dado e a expectativa é de que haja aí um encaminhar, né, para essa questão. Inclusive é uma questão que deve ser debatida na Câmara de uma maneira muito fortalecida, porque envolve as questões ambientais, que o prefeito Evandro, inclusive, voltou atrás em algumas decisões do Sarto, envolvendo aí meio ambiente, né? Disse que ia rever outras questões. Então, o plano diretor é o funcionamento da cidade, né? É tudo o que acontece na cidade, sobre construções, sobre projetos, planos aí de desenvolvimento, a médio e longo prazo. Então, é uma questão aí que há uma promessa ali de um debate, né, forte e necessário na Câmara para esse ano, né, Igor? Exatamente. Principalmente no fim da gestão Sarto, a gente viu um debate, né, uma discussão muito intensa na Câmara sobre essa flexibilização de áreas ambientais. Então, para quem não lembra, a gente teve aquele debate sobre ali aquela área perto do aeroporto, uma área de preservação. No fim da gestão, bem no fim, já nas últimas semanas ali de legislatura, teve um debate sobre uma área ali perto da Praia do Futuro, perto daquela igreja Mormon, né, ali na Santos Dumont. Então, esse é um assunto que foi muito debatido. O argumento era justamente de que o plano diretor estava defasado, então era preciso fazer essas flexibilizações pontuais, mas o Evandro Leitão disse que vai reavaliar tudo isso. Ele inclusive fez esse veto que vai ser apreciado pelos parlamentares, mas a tendência é de que de fato ele pressione e faça uma articulação na base para que esses vetos se mantenham e essas áreas voltem até a condição, né, de preservação que estava antes. Mas o fato é que para que essas discussões cheguem a um fim é preciso se debruçar sobre esse assunto, estudar, analisar essa questão da distribuição, né, do desenho urbano de Fortaleza, porque é um assunto que está mais do que atrasado. Naturalmente a gente vai acompanhar todo o debate, a discussão no Ponto Poder lá do Diário do Nordeste, aqui também no Ponto Poder Contexto, esses desdobramentos, né, em conversas com vereadores, com o próprio presidente Léo Couto e a Prefeitura de Fortaleza. Agora, mudando aqui um pouco de assunto, Igor, nesses últimos dias a gente também teve a notícia de que o presidente do PSDB Ceará, o ex-vice-prefeito Elcio Batista, estava deixando ali a presidência para assumir funções profissionais, né, em São Paulo. Conta pra gente aí essa saída do Elcio. O Elcio, antes de entrar mais a fundo, né, nessa vida política, de chefiar a Casa Civil, ele tinha uma atuação ali acadêmica, é pesquisador, atua na área da sociologia, estudava inclusive segurança pública, toda essa questão. E aí ele de fato foi ali para a área da Casa Civil, inclusive atuando naquela época que tinha uma atuação mais forte do Ceará Pacífico, né, quando esse era o nome, né, a principal programa aí do governo Camilo. E aí ele chegou aí, já justamente nesse cenário de distanciamento do grupo do Camilo, ele chegou ao PSDB. Então,
ele no último dia 10 de fevereiro, ele anunciou que estava deixando a presidência do partido, justamente apontando esses compromissos profissionais, tanto, segundo ele, tanto acadêmicos quanto privados, lá na cidade de São Paulo. E aí quem passa a comandar o PSDB no Ceará é o prefeito de Massapé, Osíris Pontes. Ele que é vice-presidente atual, que era vice-presidente, agora assume, né, interinamente, a presidência do partido aqui no Ceará, e o Osíris foi eleito aí prefeito de Massapé. Ele foi um dos 2 únicos prefeitos eleitos pelo PSDB no Ceará. Além dele, também foi eleito o Roberto Filho, lá em Iguatu, e uma eleição que até surpreendeu muita gente lá da região. Então, um nome que não tinha esse histórico, né, de atuação na política, e acabou vencendo. O Osíris Pontes já tem uma atuação, a família dele, o pai dele foi senador, então tem todo esse histórico aí de atuação na política e também no grupo tucano, né? Mas a gente vê o PSDB bem diferente do que foi em outros tempos aqui no Ceará e também nacionalmente. Inclusive, atualmente, o cenário nacional é de uma possibilidade de que o PSDB ele sofra aí algum tipo de fusão, né? Ele faça ali uma federação com outros partidos que atualmente estão com uma representatividade, uma força maior no país, que é o caso do PSD e do MDB. Ao mesmo tempo, há a possibilidade de dissolução do partido, da federação que existe hoje entre o PSDB e o Cidadania, uma parceria que aqui no Ceará foi bem forte, né, pelo contato entre essas lideranças dos 2 partidos, mas nacionalmente essas divergências começaram a aparecer, então é pouco provável que isso continue, né, essa federação continue nacionalmente. Mas o fato é que o partido está bem diferente, né, o PSDB, tanto aqui no Ceará quanto nacionalmente, do que já foi um dia. Então a gente tem um histórico aí do partido com a presidência da República com o Fernando Henrique, aqui no Ceará o governo do Tasso Gereissati, que foi uma mudança muito significativa aqui no estado, mas o PSDB hoje tem uma representatividade bem menor. Na Assembleia, apenas uma deputada estadual, a Emília Pessoa, esses 2 prefeitos que eu citei. Então, de fato, o partido perdeu muito espaço aí no país todo. E o Osíris, depois de anunciar aí que assume interinamente aí a presidência estadual do partido, gravou um vídeo nas redes sociais para dizer que o partido não estava se acabando, coisa nenhuma, que ia se fortalecer, que seguia aí forte o trabalho para fortalecer o partido. Agora, já era um desafio ali para o Elcio Batista, ele já foi alçado ali a presidente para tentar dar uma renovada na legenda no estado do Ceará, e aí esse trabalho de renovação acaba sendo interrompido com a saída dele, e aí o prefeito de Massapé, o Osíris Pontes, acaba ganhando ali mais esse desafio, né, essa responsabilidade. Ele, que é prefeito de uma cidade do interior, precisa cumprir o expediente, mas também agora com esse desafio de expandir, né, as cores do partido pelo estado do Ceará, convencer lideranças, formar lideranças, construir chapas também pensando em 2026. Então surge um grande desafio para os Osíris, né, Igor, para tentar fortalecer esse partido que já foi muito grande no estado do Ceará, em meio aos afazeres de prefeito que ele vai ter que ter, né? Claro que ele assumindo como dirigente partidário, ele vai dar esse tom mais positivo, mais otimista, mas se a gente for pegar dados, né, e resultados que as urnas indicam, que é o que de fato importa na política, né? A gente vê o quanto o PSDB no país todo, como eu falei, ele se desidratou ao longo dos tempos. Então, esse discurso de renovação, de vamos restabelecer o PSDB, é algo que a gente vê em inúmeras situações. Eu posso citar aqui rapidamente pelo menos 3, né? Quando o Chiquinho Feitosa assumiu aquela passagem extremamente turbulenta do comando do partido aqui, que ele assumiu, depois foi destituído, teve uma confusão. O Elcio Batista também assumiu com esse discurso de, a gente vai tornar o PSDB grande de novo, e acabou saindo do partido, né? Agora saindo da presidência do partido. Se a gente pegar, por exemplo, em São Paulo, né, que é a base do PSDB histórica, assim, o João Dória assumiu, né, queria ali o comando do partido justamente
com esse discurso de restabelecer o PSDB, de tornar o PSDB grande de novo, e ele saiu, foi da política, foi uma passagem aí também extremamente turbulenta. Então, de fato, o que a gente vê é que o partido ali, principalmente depois de 2014, quando o Aécio acabou perdendo para Dilma, questionou, né, os resultados ali da eleição, o partido foi diminuindo, tanto que em 2022 a gente tem pela primeira vez o PSDB sem participar de uma disputa pela presidência da República. Aqui no Ceará, depois de um período de 20 anos aí que o partido era o maior do estado, né, com Tasso, elegeu o Ciro também pro governo, era prefeito de Fortaleza. Então o partido foi diminuindo, a gente já teve, eu estava ali há pouco até pesquisando, o PSDB já teve 100 deputados federais eleitos, e hoje a bancada federal é de 13 deputados, e 15 senadores, e hoje é 4. Então a gente vê aqui no Ceará também, em que já teve uma quantidade muito grande, já chegou a mais de 20 deputados do PSDB, e hoje a gente tem a Emília Pessoa. Então isso é mais do que um discurso, são dados e fatos que mostram o quanto o partido sofreu nesses últimos anos. Perfeito. Igor Cavalcante, obrigado pelas informações. Na próxima semana tem mais, né? É um prazer sempre estar por aqui. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa com as plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só pesquisar lá na aba Ponto Poder. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.